Nessa mensagem aqui você vai aprender como é que Deus age. Ao longo dos anos nós vamos aprendendo os modos operantes de Deus. Isso é muito importante para você ter uma fé consolidada. Que muitas pessoas entram em crise dessa questão de caminhar com Deus, de servir ao Senhor. Às vezes elas oram, a oração não é respondida no tempo que elas imaginavam que fosse. Por isso elas entram em crise. E eu tenho percebido e aprendido que o Senhor, Ele tem os seus próprios modos operantes. Ele tem a sua própria maneira de fazer as coisas. Ele tem a própria maneira de responder a tua oração, de atender o teu pedido, de te abençoar. É como se tivesse o dia e a hora e a data pela qual o favor dele virá sobre você. Ele não manda aviso, ele não te presta relatório. Ele é Deus, ele é o Senhor. E eu tenho percebido que o nosso Pai Celestial, ele é silencioso, é como se ele fosse estratégico no momento que ele vai fazer, no momento que ele vai agir. Por isso que está escrito, os meus pensamentos não são os teus pensamentos, diz o Senhor dos Exércitos. Porque os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos e os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Isso mostra que Deus tem um modo operante diferente do ser humano. Isso prova que o Senhor ele tem um jeito todo especial de agir. Ele é estratégico e ele é silencioso. E uma outra coisa muito importante a respeito do agir sobrenatural do nosso Pai Celestial. Ele sempre se adianta. Ele sempre está um passo além de você. O Senhor, ele sempre chega na frente. E isso é importante porque todas as vezes que você chega a um local, você chega a um destino, Deus já passou por lá. Deus já chegou na frente. E é por isso que a obediência à palavra de Deus ela é decisiva para você ver os milagres de Deus na sua vida, para você experimentar o favor do Senhor agindo na tua direção e no teu cenário. Queridos, quando Deus dá uma direção, quando Deus dá uma ordem clara e você obedece à palavra dele, isso faz de você uma pessoa privilegiada. Verdade é que você honra ao Senhor quando você apenas obedece o que ele disse, o que ele ensinou. Quando Tomé se aproximou de Jesus, ele disse, Senhor, eu só creio que é o Senhor se eu ver as marcas dos cravos em suas mãos. E o Senhor Jesus disse, está aqui, Tomé, vem, vem. Jesus mostrou para ele as marcas dos cravos em suas mãos. Mas logo em seguida, o Senhor disse aos seus discípulos, mas bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Quando você não vê, não sente, mas você crê, isso honra ao Senhor. Isso é uma postura de fé que vai honrar ao Senhor. Quando você recebe da parte de Deus uma direção clara, direta, da parte dele, ouvindo diretamente a voz do Senhor, ou lendo a sua palavra em que Deus fala, no momento que você lê e medita, e quando você segue esses princípios, obedece essa palavra, você pode ter certeza que o Senhor já foi lá, que o Senhor já agiu na tua direção, que de maneira silenciosa, misteriosa, o Senhor já foi nesse lugar, ele já agiu, ele já atuou, mesmo sem você perceber. É uma ação estratégica, silenciosa, mas ele já foi lá, ele já fez isso. E isso é muito interessante porque todas as vezes que você está em aperto, em apuro, em desespero, a sua tendência é entender que Deus não está com você. Normalmente, quando as pessoas estão em apuro, em processo de aperto, eu tenho percebido isso ao longo dos anos, servindo ao Senhor, conversando com pessoas, me relacionando, interagindo com os irmãos, com as pessoas, eu tenho percebido que todas as vezes que elas se encontram em sofrimento, em aperto, em apuros, a tendência delas é entender que Deus não está com elas. O primeiro pensamento, a primeira ideia que vem na mente delas, por conta da circunstância atual que a pessoa está atravessando, elas concluem que Deus as deixou. Elas concluem que Deus não está com elas nesse processo. E nesse momento agora elas tomam decisões precipitadas. A tendência é pensar que você está só, que Deus te deixou só. E de que não há ajuda, de que não há socorro, de que não há recurso disponível da parte de Deus para você nesse momento, às vezes, de aflição, um momento, às vezes, de aperto, um momento, às vezes, de crise generalizada. E aí você olha para um lado, olha para outro e diz assim, puxa vida, quem vai me ajudar nesse momento? De onde me virá o socorro? De onde me virá a ajuda? E mesmo conhecendo a palavra que diz claramente, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro virá do Senhor, que fez o céu e a terra. Quer dizer, mesmo a pessoa conhecendo passagens como essa, elas entram em desespero. A sua fé é afetada. A sua fé, a sua crença, a certeza de que virá o escape, de que virá o socorro, de
que vir a ajuda divina é questionada, é relativizada. Principalmente no momento e numa ocasião que você mais precisa. Você olha para um lado e para outro, você não vê perspectiva de saída. Você olha para um lado e para outro, não vê saída, não vê recurso, não vê ajuda. E você não detectou sinal de que há um agir silencioso de Deus no teu cenário, na tua circunstância atual. Mas mesmo assim você decide acreditar, você persiste em crer. Você diz: Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é fiel, que o Senhor nunca vai me deixar, nunca vai me abandonar. Portanto, eu vou crer no Senhor e na tua palavra, eu vou permanecer, mesmo sem estar sentindo alguma coisa, mesmo se eu não estou percebendo alguma coisa, mas eu sei que o Senhor está trabalhando em silêncio, mesmo que eu não sinta, mesmo que eu não veja e mesmo que eu não perceba, mas o Senhor Deus está trabalhando no silêncio. E quando você assume esse posicionamento, quando você consolida essa postura de fé, você pode ter certeza que você está honrando ao Senhor. Lembre-se da palavra que o Senhor Jesus falou para Tomé: bem-aventurado é o que não viu e creu. E eu sei que às vezes parece contraditório, uma vez que você não consegue sentir nada, uma vez que você não consegue tocar em nada, e você não tem outra alternativa, não há um plano B. Você precisa crer e aguardar em Deus. Você não tem alternativa, não há um plano B. Você precisa descansar no Senhor. Você precisa acreditar naquilo que Ele disse, mesmo que você não sinta, mesmo que Ele não veio até você e te dê um relatório do que Ele está fazendo. E aí você entende que o Senhor está trabalhando em silêncio. Ele é estratégico, ele está trabalhando em lugares que você nem imagina para te conceder vitória e favor. Ele vai fazendo, vai operando, uma vez que você crê, descansa em sua palavra. Muitas vezes, e a maior parte das vezes, eu te garanto que o Senhor ele vai trabalhar no silêncio. Após o Senhor Deus se manifestar a Moisés na sarça, o Senhor dá uma direção clara para Moisés. Ele diz que Moisés deveria ir até o Egito, falar para Faraó, para deixar o seu povo irem, para que vá e me celebre uma festa no deserto. A partir daquele momento, que é uma palavra clara, uma direção clara da parte de Deus para Moisés, ele simplesmente obedece. Ele não questiona, ele obedece. Quando ele chega lá, ele fala com o Faraó. A partir daquele momento que Moisés obedeceu à voz de Deus, obedeceu o Senhor e ele falou com o Faraó, aconteceu alguma coisa? Não. Os hebreus continuaram trabalhando como escravo, o Egito continuou da mesma maneira que estava, tudo continuou normalmente. Mas aqui para nós, será que não aconteceu nada mesmo? E olha que interessante, a partir daquele momento, o mundo espiritual, os céus, começou a entrar em movimento. O coração de Faraó foi endurecido por Deus. 10 pragas sobre o Egito já foram preparadas no mundo espiritual. Todo o movimento espiritual sobrenatural começou a acontecer sem que ninguém estivesse vendo, nem ouvindo e nem percebendo, e nem sentindo. É assim que Deus faz quando você entra em contato com a sua palavra, você se coloca debaixo da influência da sua palavra. Todas as vezes que você recebe uma palavra diretamente de Deus, todas as vezes que a sua fé é ativada, ela entra em movimento, Deus começa a trabalhar no silêncio. É uma ação silenciosa. Ele não te dá relatório, ele simplesmente age. É uma ação silenciosa e estratégica para conceder vitória e favor na tua vida. E eu quero te pedir um grande favor agora. Se inscreva aqui no canal, apertando esse botão vermelho, deixando o seu like. Comente o que você entendeu, o que você achou desta palavra. É muito importante o seu like, o seu comentário e o seu compartilhamento desse vídeo. Todas as vezes que você faz isso, você me ajuda e me incentiva a continuar compartilhando a palavra de Deus pela internet. Que Deus te abençoe e te guarde. E não se esquece, nós nos veremos no próximo vídeo, se Deus quiser.